no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 9. Ainda na série, irmãos, porque dele. Vamos falar depois por ele e para ele. Então ainda estamos na parte porque dele. Verso 9 diz assim: vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento e da morte, que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos, porque era preciso que aquele para quem todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa, pela alegria de estar na Tua casa nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor receba, e nós queremos que o Senhor já recebeu toda a oração, louvor e adoração prestada a Ti neste lugar. Agora que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, além do privilégio, do rico privilégio de cumprir uma das ordenanças do Senhor, que é, em memória de Ti, participarmos da ceia. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse texto aqui, e nós já, pela misericórdia e ajuda de Deus, fizemos outrora a exposição da carta aos Hebreus com os irmãos. Porém, a palavra de Deus se renova, e não tem ninguém que consiga exaurir totalmente um texto a ponto que você não consiga achar mais nada dele. Sobretudo porque a palavra de Deus se renova a cada dia, ela é viva e eficaz. Também porque até fazendo um estudo apurado, sempre fica alguma coisa que de repente ficou por falar. Pela questão do tempo, em 45 minutos, 1 hora, jamais você consegue extrair tudo de um texto bíblico. Como eu disse, a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus, que é o nosso sustento, o nosso alimento, e é tudo aquilo que precisamos. Mas, irmãos, crer também é pensar. O cristão, e Pedro vai dizer na sua epístola, que o cristão tem que estar pronto a responder a cada um a respeito da sua fé. Irmãos, a ideia só de crer em Jesus e aí vivendo, irmãos, essa pluralidade em nossos dias, uma discussão infindável, partidária, ideologia de gênero, dentre tantas outras coisas. O cristão, ele precisa se posicionar biblicamente. Nós precisamos buscar, à luz da Bíblia, resposta, porque a Bíblia tem resposta para tudo que está acontecendo em nossos dias. E um cristão precisa entender cada vez mais, além daquilo que já entende, sobre a pessoa de Jesus. Estamos vivendo aqui em nossa igreja, ou buscando viver, um ano cristocêntrico. Um ano, irmãos, que deve ser uma realidade constante em nossas vidas, que é ter Jesus no centro da nossa vida, ter Jesus no centro do nosso coração, ter Jesus no centro da igreja, ter Jesus no centro de tudo. E uma igreja cristocêntrica, um cristão cristocêntrico, é aquele que coloca Jesus em primeiro lugar de tudo em sua vida. O apóstolo Paulo escreve: porque dele, para ele e por ele, ou por meio dele, são todas as coisas. Lá eu já citei esse texto, mas repito como referência, Paulo discutindo em Atenas sobre um Deus desconhecido, ele vai dizer: nele existimos, nele nos movemos. A igreja precisa entender, os irmãos precisam entender, todo mundo, todo o povo precisa entender. Nós, nesta manhã, irmãos, precisamos entender qual é o motivo, o real motivo da nossa existência. Nós existimos para a glória de Deus. Sabe por que você acordou hoje? Para a glória de Deus. Você não acordou para satisfazer os teus sonhos e desejos, os teus projetos pessoais. Isso é uma consequência. Glorifique a Deus por isso, por você ter vida e saúde para trabalhar, por você ter vida e saúde para estudar,
para você ter vida e saúde, para ver os teus filhos crescerem na graça, no conhecimento do Senhor, na casa do Senhor, irmãos. Isso é para a glória de Deus. Os teus filhos estão aqui para a glória de Deus. Você está aqui para a glória de Deus, ou pelo menos deveria ser esse o motivo. Precisamos estudar mais as nossas motivações, porque senão, irmãos, como diz o Leonardo Ravenhill, nós temos muito às vezes a organizar e pouco a agonizar. Nós temos muito a projetar e temos pouco, irmãos, muitas vezes a realmente perceber a real situação da humanidade, do homem, a nossa real situação. Focamos muito no superficial em vez do sobrenatural. O Leonardo Ravenhill ainda continuava dizendo: a igreja de hoje, as igrejas estão preocupadas em se tornar uma igreja eletrônica. Isso ele já dizia há mais de 33 anos atrás. Ele dizia isso no ano de 89, e ele já era idoso, já era quase se aposentando quando ele dizia isso. Naquela época, irmãos, que não tinha nem Facebook, nem Orkut, nem Instagram, nem Twitter. E a igreja, se referindo aos irmãos, às vezes nos preocupamos mais em ser uma igreja eletrônica, ao invés de ser uma igreja eletrizante. Precisamos entender o real motivo da nossa existência. Falamos: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? O Senhor te sustentou, irmão? O Senhor te sustentou, minha irmã, porque você está de pé hoje? Mas por que Ele te sustentou? Mas por que Ele te colocou de pé? Para Ele, porque tudo é para Ele. Ele te fez acordar para Ele. E aí eu pergunto, só até aqui, graças a Deus que vocês já cumpriram, já fizeram ali uma parte. Talvez ainda arrisco a dizer que é muito pouco, mas graças a Deus que você acordou e se alegrou quando pensou: vamos à casa do Senhor. Olha que bênção! Você hoje, pelo menos nesse domingo manhã, glória a Deus por isso, acordou para a glória de Deus, para vir à casa do Senhor, para vir ceiar, para vir estudar a palavra de Deus na escola bíblica dominical, para vir orar, para vir à casa do Senhor, para buscar e receber a palavra do Senhor em sua vida. Precisamos entender, se não caímos no risco de uma teologia humanista, uma teologia antropocêntrica, onde na verdade, irmãos, foca na demanda do homem. Eu falei isso na quarta-feira, na pregação, no livro de Atos, capítulo 3. Vocês não são clientes da igreja, irmãos. Eu repito que hoje o público está maior. Você não é cliente aqui do templo da PBCP, não. Para você vir e entender o que você veio buscar, para você, aqui, nós, pelo menos eu como pastor, há muito tempo, já deixei de me preocupar com a satisfação do cliente, porque estamos aqui por Ele, para Ele são todas as coisas. Se Jesus está feliz com o que eu estou fazendo, está muito bom. Se o Senhor se agrada daquilo que você está fazendo, está muito bom. E às vezes ficamos tristes porque um não gostou, porque outro não gostou. A pergunta é: Jesus tem se agradado do que você tem feito? Então já é o suficiente, porque é para Ele que fazemos, é para Ele que existimos, é nele que nos movemos, é por Ele que estamos aqui. E você descobre que os reclamões só reclamam e não vão para lugar nenhum e continuam aqui como clientes chatos de restaurante que reclamam da comida, mas todo dia está lá comendo, porque é preço popular. E o Evangelho então que é de graça e não tem que pagar nada para ter, para receber. Então a gente vai comendo o Evangelho, vai comendo pregações, vão comendo estudos bíblicos e continua a reclamar da vida. Só que nada aqui é para você. Nada aqui é por você. Nada aqui é por causa de você. É por causa daquele que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor desta igreja, que é o Senhor da minha e da tua vida. Por isso que você deitou, dormiu e acordou nesta manhã. Sabe por que tudo é dele? Porque ele sofreu por todos nós. Ele sofreu por toda a humanidade. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se tornou maldição naquela cruz. Você entende por que tudo é dele? Porque ele diz: agora me dá todo o poder no céu e na terra. Tudo por ele. E você fez o que por ele? Malmente um prego numa barra de sabão e olhe lá. E ainda que você faça alguma coisa, jamais irá pagar o sacrifício de Cristo na cruz. Fazemos por gratidão.
mas não por reciprocidade. Fazemos por gratidão, mas não por pagamento, porque nenhum esforço humano será capaz de pagar uma intercessão sequer que Jesus fez por mim e por você. E te digo mais, João ainda vai dizer que ele está nesse momento, igreja, enquanto nós estamos aqui, sabe, com as nossas demandas, com nossas mazelas, com nossas fraquezas e com nossos pecados, porque quem diz que não tem pecado já até está pecando por isso. Enquanto eu e você estamos aqui nesta manhã, pensando várias coisas agora, pensamento aqui ou pensamento lá, ele está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. João vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, porque ele já morreu pelos nossos pecados. Mas sem pecar, vocês têm um advogado que está à direita de Deus intercedendo por vós. Qual o sentido real de uma igreja cristocêntrica? Porque esse tema vai na contramão de tantos temas com demandas que estamos vendo por aí. Festa da colheita, o ano da semente, o ano de frutificar, o ano de avançar, o ano de conquistar. E nós, parece que nós estamos andando para trás. Ano cristocêntrico, tema tão retrógrado, mas eterno. Mas eterno. Porque se Jesus é o centro da minha e da tua vida, quando eu e você não tivermos mais forças, Ele é a nossa força. E aqui é o que o texto vai dizer, olha comigo, o escritor aos Hebreus no verso 9, vai falar: vemos porém Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos. E aí é a palavra de Paulo aos Filipenses, quando ele assumiu a forma humana, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente, ele se esvaziou, chamamos na teologia de kenosis. Foi até uma pergunta feita no concílio ontem para o candidato: o esvaziamento, a humilhação e exaltação de Jesus. Ele se auto-humilhou, ele se auto-esvaziou, ele esvaziou-se de toda a divindade para assumir uma forma de servo, de homem, como eu e você. E ele foi tentado, e ele foi criticado, ele foi cuspido, quase o apedrejaram, ele foi crucificado com a morte mais miserável que um homem poderia experimentar em sua época, para que em tudo ele tivesse a primazia. Foi para que ele fosse o cabeça da igreja, foi para que nele residisse todo o poder. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Jesus, porém, sendo feito um pouco menor que os anjos, ele se colocou numa posição que era o próprio Deus, o Filho de Deus, que participou de toda a criação, participou da criação do homem e da mulher. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava lá. Agora o homem é como um de nós. Ele estava lá com Deus. Em João 17,5 ele diz: Pai, torna-me da alegria que tu me destes quando o mundo estava sendo criado. Agora imagina você depois de uma promoção tão grande na empresa onde você trabalha, de repente você ser colocado no cargo mais baixo que aquela empresa possa ter. A nossa alma na hora sente a humilhação, sentimos a afronta, sentimos o golpe no ego. E ele, sendo Deus, não quis se passar por Deus, se esvaziou, abriu mão, sofreu como um homem, foi humilhado até a morte. Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Olha o 9 ainda comigo: coroado de glória e honra. Mas ele foi coroado de glória e honra por quê? Porque ele se saiu muito bem. Ele foi coroado de honra e glória. Eu fico imaginando essa geração, irmãos, que quer destaque, quer primeiro lugar, quer evidência, quer honra, quer glória, mas não exige coroa sem espinhos. E Jesus sofreu tudo isso. Ele foi coroado de honra e glória por causa do sofrimento da morte. Ele se submeteu ao estágio último do sofrimento, que depois de sofrer tanto, então morreu por mim e por você. E pasme, ainda teve discípulos que duvidaram que ele ressuscitaria ao terceiro dia.
E ele dizia todo dia: daqui a um pouco vocês não me verão mais. Eu irei morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E ainda assim, quando aconteceu, no domingo manhã, está Maria e algumas irmãs indo ao túmulo com produtos aromáticos para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegaram, tiveram a surpresa que estava vazio. Ele não estava lá. Por causa do sofrimento e da morte. Mas tinha um propósito nesse sofrimento e morte de Jesus. Ainda no 9. Qual o motivo? Para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Em favor de todos nós ele sofreu a morte. E você acha que o que você pode fazer, ou você acha que alguma coisa que você tem feito é realmente suficiente para que Deus olhe para você e diga: esse é o meu garoto? Você acha isso? Será que você pensa que há alguma coisa em você, porque a Bíblia vai dizer que toda a nossa justiça, sabe, toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia diante de Deus? Somos realmente, irmãos, devedores eternos através da morte de Jesus na cruz. Ele pagou toda a dívida naquela cruz. Ele pagou todo o escrito de dívida que o diabo tinha contra nós. Mas não eram os nossos pecados, era a lei que nos condenava. E ele morreu, Deus o enviou, e ele veio para morrer, para pagar uma dívida, não para o diabo. Nunca devemos nada ao diabo. Os nossos pecados não ofendem o diabo, deixa ele feliz. Os nossos pecados não ofendem Satanás, deixa ele batendo palmas. Nunca devemos nada para o diabo, mas para Deus a conta era alta, impagável, de toda a humanidade. E ele morreu, e ele sofreu pelos nossos pecados. Ele sofreu de propósito. A morte foi em favor de todos. Ele se esvaziou, mesmo sendo Deus. Não quis se passar por Deus. Ele era Deus e não quis se passar por Deus. Mas o que tem de usurpador gospel está fora do gibi. O que tem de estelionatário cristão está fora do gibi. Ele não é nada e quer ser tudo. Jesus era tudo e não quis ser nada por causa de nós. Percebe, irmão, como o homem é miserável? Tem pregador que tem medo de dizer isso. O homem é totalmente depravado e miserável. O homem, o ser humano. Porque Jesus era Deus, não quis se passar por Deus. E o homem que não é nada quer ser Deus, quer tomar o lugar de Deus, quer decidir por Deus. Ele decide sobre a sua vida, ele decide sobre tudo. Pensa que decide. Porque há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim dele é a morte. Se você pegar uma folha de ofício em branco e colocar uma pequena formiga, e você segurar essa folha em branco de ofício, colocar essa formiga, um lado tiver fogo, um lado tiver água, o outro lado tiver algum tipo de perigo, o outro lado tiver lá um passarinho esperando ela cair para poder comer aquela formiga. Irmãos, enquanto ela está andando naquela folha branca, ela só está vendo um mundo branco. Ela nem imagina o que espera ela no final. Mas nós, como humanos e segurantes, já sabemos qual é o fim. Mesmo que ela, se ela virar para cá, você sabe o fim. Se ela for para cá, você sabe o fim. Se ela for para lá, você sabe o fim. Mas enquanto aquela formiguinha minúscula está andando numa imensa folha de ofício em branco, ela nem imagina o que esperar ela lá no final.
Assim essa geração compra, vende, se alegra, se diverte, casa, se dão em casamento, como diz nos dias de Noé, fazem tudo e continuam seguindo nessa folha, que não é branca, mas é suja, é imunda de pecado. E não fazemos ideia do que nos espera. Na verdade, eu faço ideia do que me espera. Você faz ideia? A coroa de glória que o justo juiz nos dará naquele dia, por perseverarmos em meio ao pecado, por perseverarmos em meio às lutas, aos sofrimentos, às fraquezas. Amém. Glórias a Deus. Antigamente tinha um ditado: ria e o mundo vai rir com você. Hoje é ria e a igreja vai rir com você, mas chora e você vai chorar sozinho, porque ninguém vai querer chorar com você. Desse jeito, Deus. Verdade, Senhor. Se for para contar piada, todo mundo ri, mas se for para chorar, um vai chorar sozinho e vai ser julgado por todos ainda. Está na prova. O que será que está acontecendo? Eu vi ali. Está na prova. O que será que está acontecendo? Nossa, o diácono Emerson estava chorando tanto. Será que aconteceu alguma coisa? Porque essa geração não chora mais. Se não chora na igreja, me diz que chora no quarto, me engana que eu gosto. Pastor, o senhor está me julgando? Não preciso julgar. A Bíblia já faz isso. Mas também manda julgar os que são de dentro. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Vocês estão pensando o quê? Que Jesus, quando voltava aí lá, eu já falei isso em outro tempo, mas a repetição que gera aprendizado. Por isso que tem que ficar repetindo para inculcar. Você pensa o que é que quando Jesus voltar e estiver tendo um baile funk lá no baile das gaiolas, sei lá onde é, o povo lá com fuzil, você está pensando que Jesus vai lá primeiro? Ele vai primeiro em você, tá? Ele vai primeiro na tua casa, ele vai primeiro onde você estiver. Depois ele se resolve com o mundo, porque o mundo já está condenado. O juízo começa pela casa de Deus. Primeiro serão julgados nós. E haverá mais rigor para pastores, mestres, líderes, cristãos de igreja, do que para um traficante com um fuzil na mão. Porque ele carregou a Bíblia numa falsa santidade, uma falsa humildade, um falso cristianismo. Verdade, Deus. Ele brincou com a cruz. Ele crucificou o Filho de Deus de novo. E Paulo, quando chama os inimigos da cruz de Cristo, irmã Geraldina, ele não fala que é o Beiramar que é inimigo da cruz de Cristo, não. Ele fala os cristãos, esses que se dizem cristãos, são inimigos da cruz de Cristo, porque Cristo morreu pelos pecados deles, e eles vivem num pecado crucificando a Cristo de novo. Meu Deus. E aí é uma confusão, porque a igreja, em vez de gerar um mal-estar no cristão, gera bem-estar. Olha que paradoxo. Você, em vez de vir para a igreja para se sentir mal, você vem para se sentir bem. E fala, foi uma maravilha o culto. Claro, você não foi confrontado, né? Mas não se preocupa não, que só você e Deus sabem do que eu estou falando. Nem eu sei, irmão. E uma geração que brinca, que crucifica Cristo de novo, porque tudo é para Ele. Tudo foi por Ele, para Ele, são todas as coisas. Temos falhas, erramos, pecamos, mas somos de Jesus, não vivemos, ou não devemos viver na prática do pecado. E é isso, irmãos. Por isso que a palavra inferno, pecado, sumiram de muitos sermões, ou de quase todos, eu ainda arrisco a dizer. Pecado não tem mais nome. Não tem mais nome: adultério, fornicação, roubo, mentira. Mentira então, irmãos. Meu Deus, mentira então, irmãos. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Para de contar mentira, que tu vai queimar no fogo do inferno. Para de viver mentira. Para de basear a tua vida na mentira. Para de contar história. Porque o lugar que te espera, lá vai a planta e ranger de dentes. Os fofoqueiros, os maldizentes, não entrarão no reino de Deus. Mas foi crente a vida toda, mas parece que tem marimbondo na boca, abre, é só
picada, só picada, só picada. Tem um amigo, irmão, diácono, que diz: pastor, não mexe no vespeiro. Depois que eu aprendi, eu parei de entrar em contenda, rapaz. Os maldizentes, os fofoqueiros, que gostam de uma vida dos outros. Quando Jesus voltar, ele vai dizer: continua falando dos outros. Estamos na casa do Senhor. Ou não é a casa do Senhor aqui, irmãos? Aqui é a casa do teu pai, é. Jesus falou isso quando foram procurar ele no templo, com 12 anos de idade, que ele estava sumido, Maria e José procurando. Ele disse: vocês não sabem que eu estava na casa do meu pai? Jesus chamou o templo, tá? A estrutura lá de Jerusalém de casa do meu pai. Outro momento, depois já de adulto, jovem, Jesus, quando viu os cambistas negociando, o Jesus, que tinha senso de humor, pegou a chibata, um chicote, o rebenque, como diz na Bahia, dando nas costas de todo mundo, jogando mesa para o alto, moeda, chamando de ladrão. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, de novo, ele chama a igreja de quê? Casa do meu pai. E a PMCP é o que para você? Esse templo, eu estou falando da estrutura agora, essas paredes, é o que para você se não for a casa do teu pai? E você veio aqui para quê? Qual a demanda? Altar é lugar de morte, altar é lugar de sacrifício. Interessante que a Bíblia em nenhum momento vai dizer: o coração feliz e contente tu não desprezarás, ó Deus. O coração alegre tu não desprezarás, ó Deus. Mas é um coração quebrantado e contrito. Quebrantado é quebrado em pedaços. Tu não desprezarás, ó Deus. Quer a aceitação do Senhor? Se quebrante. Peça para Ele quebrantar você, quebrantar teu coração. Porque a Bíblia diz que aquele que por muitas vezes repreendido pela mesma coisa, um dia ele será quebrantado sem que haja cura. Pastor, mas por que o Senhor entrou nos pecados? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Ele não tinha pecado, não tinha, mas se fez maldição por nós. Para que hoje de manhã, e hoje eu tive que acordar uma hora mais cedo, então, como foi ruim, que chato, para você acordar e decidir ainda se vem ou não na igreja. Olha que legal, para você decidir se vem. Você acorda e diz: bom, hoje eu não vou não, no domingo. Mas eu quero ver tu chegar amanhã, segunda-feira, hora de bater o ponto e dizer: hoje eu não vou não. Sabe por que não faz, Mateus? Porque o César está lá, bota lá na falta. Mas Jesus, Deus é maneiro. Quero ver você que trabalha aí, que amanhã vai ter que dar o teu plantão, dizer: bom, hoje eu não vou ficar em casa, não quero ser descontado e não quero tomar falta. Mas com Deus a gente diz assim: hoje está chovendo, não vou nada. Janeiro é praia. Não vou não. Decide se vai ou não. Com um privilégio tão grande dele ter morrido na cruz por você. Olha o 10 comigo. Olha o 10. Porque era preciso que aquele para quem todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Eu sei, irmãos, que quando o assunto é estreito, a gente quer que acabe logo. É natural isso. Nós, no nosso subconsciente, temos uma coisa chamada instinto de sobrevivência. Quando sentimos o perigo,
a vontade de se evadir. E às vezes, como a gente não pode fugir pela ética, pela educação, a nossa mente fica tentando fugir das verdades. Peça a Deus para levar cativo todo o teu entendimento ao Senhor. Com tua mente tentar fugir, tentar se evadir, você diz: opa, volta aqui. Ouça, aprenda, tome jeito, sujeito. Agora não é hora de pensar nos problemas, não. Em contas, não. Isso é só um disfarce para fugir da verdade. Porque era preciso que aquele para quem, viu porque tudo é dele? Aquele para quem todas as coisas, aqui é o pantagnoskis, panta de panteísmo, de muitos, gnoskis, conhecimento, coisas, para quem todas as coisas, entende isso? Não são algumas coisas, são todas as coisas, para quem todas as coisas. Você já parou para pensar que tudo que tu tem nada é teu? Então para de pensar que tudo que tu tem é teu. Comece a pensar que tudo que tu tem é de Jesus. As coisas vão começar a melhorar. Para quem todas as coisas existem, para quem todas as coisas e por meio de quem tudo existe. Perceberam? Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Você existe para a glória de Deus. Jesus não existe para a glória da igreja. A igreja que existe para a glória de Jesus. Eu sei, eu estou andando na contramão, mas você não existe. Jesus não existe para a tua glória. Você que existe para a glória de Deus. E aí, se você existe para a glória de Deus, tudo que acontece na minha e na sua vida, acredite, em nenhum momento ele se distraiu, se descuidou. Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Para quem tudo existe. Então, louve a Deus. Comece a pensar agora neste momento. Faça esse exercício rápido agora. O que existe na tua vida? Existe por causa de Jesus. Existe por meio de Jesus. Você tem ideia de o significado de por meio? Quer dizer que não só é por causa dele, mas ele que monitora, ele que sustenta, ele que providencia a existência de cada dia daquilo que você tem. Então, ainda é por meio dele que você existe. Eu vou dar um exemplo. Você respira por meio de seus pulmões. Tira os pulmões que eu quero ver você respirar. Mas você respira. Por meio, por causa, fisicamente, biologicamente falando, por causa dos seus pulmões. E você existe. E as coisas na tua vida existem por meio de Jesus. Ele que está fazendo acontecer. Ele que faz permanecer na tua vida aquilo que você já tem da parte de Deus. Porque se deixar por tua conta, por minha conta, a gente perde tudo. Mas tudo existe por meio dele, por causa dele. Eu já estou finalizando. Por tudo, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Por meio do sofrimento, ele se tornou o autor da nossa salvação. Isaías 53 vai dizer: era a vontade do Senhor, olha só, era a vontade de Deus. Dê uma passada lá em Isaías 53. Todo era da vontade de Deus esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo sofrer pelos nossos pecados. Você tem noção que enquanto Jesus sofria, era esmagado e moído pelos nossos pecados? Sabe aquele momento que cuspiram nele?
Sabe aquele momento que bateram com um caniço numa coroa de espinhos em sua testa, dizendo: tu não és o rei dos judeus? Sabe quando zombaram dele? Quando o ultrajaram, o cuspiram, blasfemaram contra ele? Isaías já tinha cantado a profecia 740 anos atrás. Deus ficou satisfeito quando aquilo estava acontecendo, irmãos. Qual o pai que vai ficar satisfeito vendo alguém sequer maltratar o seu filho? Hein? Está vendo como nós somos, irmãos? Mexe comigo, mas não mexe com os meus. E o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, assim como o diácono Emerson está vendo tudo acontecer com seu filho, sendo cuspido, chutado, maltratado, na cruz ele tremendo, suando sangue de tanta angústia e dizendo: se possível aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua. Então Jesus morreu pela vontade de quem, irmãos? Pela vontade de quem que Jesus morreu? Pela vontade de Deus. Porque ele disse: seja feita então a tua vontade. Qual foi a vontade de Deus? Ver o seu filho ser maltratado, humilhado, e ele tinha que consumar, ele tinha que morrer. E quando naquela cruz, irmãos, já quase sem fôlego, quando o filho olha para o pai, sabe o que é que ele vê, irmãos? O pai chorando, olhando para ele. Não, sabe o que é que ele vê? O pai de costas. Ele lá na cruz. E aí ele diz o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que me abandonaste? E aí ele diz, e essa palavra que fez eu e você estar aqui nesta manhã, essa atitude, mas esta palavra também, está consumado. Aleluia. E quando ele disse está consumado, ele morreu ali naquela cruz. Para que eu e você estivéssemos no domingo manhã, ou quarta, ou qualquer dia da semana, decidindo se adora ou não adora, se vem ou se não vem, se lê a Bíblia ou se não lê, se ora ou se não ora, se busca ou se não busca. Mas foi por meio desse sofrimento. Isaías 53 vai concluir o que eu estou dizendo. Mas depois que tudo foi feito, Deus ficou satisfeito, Deus ficou feliz, porque além de ressuscitar o seu filho, salvou toda a humanidade, ou estava disposto a salvar toda a humanidade. Eu encerro com João 3,16, o texto de muitos panfletos de evangelismo, o texto de muitos apelos no final do sermão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Porque Ele amou o mundo. Sabe por que Deus amou o mundo de tal maneira? Para que todo aquele que no seu Filho crê não morra, mas tenha vida eterna. Percebeu que não é girado em torno do homem, é em torno de Cristo? Morreu por todos, mas quem não crê já está condenado. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Jesus seja o centro da minha e da sua vida. Amém. E eu sei que não é fácil, que volta e meia o nosso eu, o nosso ego tenta tomar o lugar de Deus. Mas que Jesus reine em nossos corações. Que Ele seja de fato o autor e consumador da nossa Que fé. assim seja, Que Ele não seja só o teu Senhor, o teu Salvador, mas o teu Senhor que também. assim seja. Ele é Rei, Ele é Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Porque Deus